Olá, esta é a semana 2 e a sequência de atividade que nós vamos fazer, a segunda parte, né? E será a aula 1. Já postei a lista no grupo e hoje nós vamos discutir o tema, também faz parte da revisão, de números racionais, que em algum momento a gente vai ter que trabalhar essa ideia, então que seja agora no começo do ano, quando precisar de habilidades desse tipo de coisa, a gente consiga elaborar da melhor maneira possível, tá? Então, vou começar desde o princípio, o que significam os números racionais. Então, os números racionais, simbolizados pela letra Q ali, né? É o conjunto, né? É o conjunto numérico que a gente estabelece, chama de conjunto quando os números têm algumas características em comum, né? Então ali eu coloquei a definição, obviamente que você pode marcar no caderno, é um resuminho, né? Então todo número que tem a forma A sobre B, aquele A e B pode ser qualquer número, tá? Inclusive números iguais, e ele pertence aos números inteiros, né? E diferente de zero, porque o B tem que ser diferente de zero. Por que isso? Porque eu não posso, jamais, nunca nessa vida, dividir um número por zero. Isso não existe, é uma inconsistência matemática, tá? Então aí aqui, a letra Q, que é usada para simbolizar um Qzinho assim mais bonitinho, né? Aí você vê do jeito que você faz aí, que significa quociente, que é o resultado da divisão de dois números, que em matemática a gente chama de razão, daí o conjunto dos números racionais, né? Quando eu pego um número e divido pelo outro, e o resultado dessa divisão também é chamado de razão. E quando a gente faz a divisão de um número no algoritmo de Chaves, por exemplo, 6 dividido para 2, o resultado dá 3, né? E sobra 0, o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Então, por isso que tem essa letra Q para abreviar o conjunto dos números racionais, tá? E outras simbologias aqui, ó, o Z representa o número inteiros, né? Esse Z é a abreviação desta palavrinha aí, que deve se pronunciar Zahl, alguma coisa assim, que é a escrita do número em alemão. Provavelmente isso não tem em livros de história, né? Só tem o porquê, né? História da matemática, estou falando, tá? Não tem o porquê, foi quem descobriu os números inteiros e tal, esse tipo de coisa. Tem que é representado pela letra Z, por causa da abreviação de número escrito em alemão, que se escreve desta maneira aí, tá? E os números inteiros podem ser números positivos e números negativos, nunca números decimais. Por exemplo, 2,8 não é um número inteiro, tá? Então, no caso da estrutura de fração, eu sempre tenho que ter dois números inteiros. Por exemplo, 4, 5, alguma coisa nesse sentido. E, para quem não lembra, o outro símbolo que eu coloquei aqui também, esse símbolo é a situação do diferente, né? Que matemática não é só cálculo, tem que saber fazer leituras de símbolos, no caso, os símbolos matemáticos, certo? Então, essa é a primeira parte aí, só para dar uma lembrada. E aí, vamos relembrar as operações. Então, o que eu fiz aqui? Para ter a parte de prática, né? Onde eu vou usar essa bagaça e tal, esse tipo de coisa, eu peguei o que mais está falando no mundo, que é o plano de retomada da educação, que a gente tem a estrutura aí da etapa 1 até 35% dos alunos, a etapa 2, 70% dos alunos, e a etapa 3, que é o que todo mundo quer chegar, né? Com segurança, obviamente, que é 100% dos alunos. Então, o que acontece aí? As frações nós usamos para representar quantidade de coisas, tá? Então, quando eu falo 2/3 de alguma coisa, eu estou representando uma quantidade. E essa quantidade ela pode ser representada tanto em forma percentual, que é o caso que está aí, que a gente está mostrando aí para vocês, como em uma forma fracionária. Então, as duas possibilidades elas caminham juntos. Popularmente a gente usa mais a porcentagem do que as frações, mas as duas caminham lado a lado, que a gente vai mostrar para vocês aí. E só uma curiosidade, né? Países de colônias espanholas, geralmente eles, quando vão falar no caso de horas,
né? Eles falam assim, agora são 8 horas e 1/4. Então tem essa simbologia também para ser usada, ou seja, quantidade de minutos e tal, tá? Bom, eu peguei esse exemplo aqui para ser, vamos dizer, prático na situação, né? Coloquei a etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 1, como que foi feito na maioria das escolas? Pegou-se a quantidade de alunos e dividiu em 3 grupos, não é isso? Ou seja, por semana vai 1/3 desses alunos, certo? Então eu coloquei graficamente, seria mais ou menos isso. O que é 1/3? É eu pegar alguma coisa, dividir em 3 partes e dessa parte eu selecionar uma, tá? E aí nessa situação eu também consigo transformar em uma parte percentual, vamos dizer assim. Então 1 dividido para 3, R$1 para 3 pessoas dá 33 centavos para cada uma e sobra 1 centavo, não é isso? Então 1 dividido para 3 dá aproximadamente 33, né? Lembrando da aula anterior, quando o número termina com 2 casas decimais, esse resultado é uma divisão por 100, não é isso? Então se eu pegar 33 e dividir por 100, como o 100 tem 2 zeros, eu conto 2 casas decimais para eu colocar a vírgula. 33 sobre 100 é a mesma coisa que 33%, não é isso? Então significa que, atendendo aos protocolos sanitários, agora a gente tem nos alunos com o máximo até 33%. Não vai chegar aos 35% lá, porque as escolas estabeleceram esse critério, dividir a sala em 3 grupos, ou seja, 1/3 das salas estão com as aulas presenciais. A outra situação, a etapa 2, que é até 70%, seria mais ou menos essa situação, ou seja, 2/3 dos alunos frequentando a aula, certo? Se a gente pegar e fazer o mesmo raciocínio, né? 2/3 seria 2 dividido para 3, dá aproximadamente 0,66. Isso é 66 sobre 100, pegando a mesma ideia, ou seja, aproximadamente 66% dos alunos frequentariam as aulas presenciais, certo? Então, só para discutir com vocês esta ideia, tanto a forma fracionária como a forma percentual, elas representam as mesmas coisas, ou seja, visam estabelecer quantidade de alguma coisa, certo? Bom, relembrando isso, nós vamos fazer uma parte das operações. Então eu separei alguns itens aqui para vocês poderem fazer como exemplo, e depois que a gente terminar essa parte da aula, relembrar a parte de conceitos e tal, esse tipo de coisa, a gente vai fazer um exercício do Enem 2018 que tem a ver com esse tema envolvendo números racionais, popularmente chamado de frações, tá? Então eu coloquei o exemplo 3/5 mais 1/5, tá? Vou fazer da maneira de desenho, que é o que é mais comum, pessoal, entender o conceito. O que seria 3/5, certo? Eu pegar alguma coisa, dividir em 5 partes, e dessas 5 partes eu pegar 3 pedaços, tá? Então, quando a gente fala de fração, a gente fracionar alguma coisa é a mesma coisa que dividir, certo? O número de cima é chamado de numerador, que é a quantidade de pedaços que eu peguei deste total, e o número de baixo, denominador. Eu não costumo ficar falando o número, porque a matemática tem que saber fazer cálculo, mano. Não tem que saber o nome disso, né? Nome disso, daquilo e tal. Tem que saber operar, né? Que o cálculo é a principal ferramenta da matemática. E aí tem a parte lá de 1/5, certo? Então seria a mesma coisa, eu pegar alguma coisa, dividir em 5 pedaços, desses 5 pedaços eu pegar um só. E quanto que vai dar o resultado dessa soma, tá? 3/5 mais 1/5, certo? Eu vou pegar e vou contar o número de pedaços que eu selecionei aí, no caso que está colorido, certo? Então é 3 o primeiro, mais 1 o segundo, dá 4. E aí o erro mais comum que o pessoal comete é somar os dois, né? Tanto o número de cima, o numerador, quanto o número de baixo, o denominador. E é um conceito errado. Por quê? Se eu tenho alguma coisa que foi dividida em 5 partes, peguei 3, e eu tenho alguma coisa que foi dividida em 5, peguei 1, no total eu tenho que ter 4 pedaços de algo que foi dividido em 5, certo? Ou seja, a soma dessas duas frações seria um desenho mais ou menos desse tipo aí, tá? 4 pedaços que foram divididos em 5, certo?
Aqui eu deixei um exemplo para vocês fazerem. Pode colocar o resultado da fração, trocando em miúdos. O que a gente faz? Quando eu tenho os denominadores iguais, ou seja, os números de baixo aí da fração, basta operar os números de cima na adição e na subtração. Eu coloquei adição e subtração porque, como são operações contrárias, o que nós fazemos na adição, nós fazemos na subtração também, certo? Então, o 4 terços menos 1 terço, você vai manter o número de baixo para indicar em quantas partes foi dividido o total e opera os dois números de cima, certo? Esse resultado final aí, 4 menos 1, vai dar um número que é divisível por 3, ou seja, a fração também é uma forma de divisão, tá? Então, o número que dá, você divide os dois e vê o resultado final, vai dar um número inteiro aí, não vai dar um número fracionário, tá? Bom, no segundo caso, que é quando os denominadores são diferentes, certo? Então, a primeira fração é meio ou 1 sobre 2, seria mais ou menos isso daqui, e a segunda fração é 1 terço, certo? Então, tá as duas representações. O que a gente percebe pelos desenhos? Que não é possível realizar a operação do jeito que está aí, porque a parte fracionária, né, a parte que foi dividido todo aí, não está na mesma proporção, ou seja, o primeiro foi dividido em 2 e a segunda é dividida em 3, então os pedaços são diferentes. E aí, o que a gente tem que fazer, tanto na adição quanto na subtração? Arrumar algum artifício matemático que você consiga dividir tanto o primeiro desenho quanto o segundo desenho na mesma proporção, na mesma partição, tá? Então aí, geralmente os professores explicam até nas aulas do Centro de Mídia eu vi desse jeito, pelo método do MMC. Então eu vou tentar fazer de um jeito aqui mais prático, mais rápido, para que você possa agilizar os cálculos, certo? Então 2 e 3 não são diferentes. Como é que nós vamos fazer? Multiplica essa bagaça aí, né? 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, eu multipliquei os dois denominadores, certo? Então esse 6, ele é um múltiplo comum a esses dois camaradas. Pode ser o menor múltiplo ou pode ser o múltiplo, o segundo maior, terceiro maior, não interessa, mas é um múltiplo, tá? Então, se estiver diferente, basta multiplicar os dois, você acha um múltiplo comum. Ou seja, em vez de usar 2 e 3, eu vou usar 6 para essa fração, tá? E aí, na parte de cima, que é o numerador, eu preciso agora escrever uma fração equivalente, que equivale à primeira fração, que é 1 sobre 2, e equivale à segunda fração, que é 1 sobre 3, mas que respeite esse critério, que é o denominador comum, que no caso seria o 6, tá? Bom, então assim, vamos lá, como é que nós vamos fazer isso aqui? A primeira fração eu vou achar lá meio, né? Meio de 6. É sempre mais fácil a gente dividir o número aqui, simplificar esse número aqui, né? 6 dividido para 2 dá 3, certo? 3 vezes 1 é o próprio 3, ou seja, meio de 6 é igual a 3. Então, o que significa que a gente vai fazer como primeiro desenho? A gente vai dividir aquelas partes que foram selecionadas, tanto a colorida quanto a sem cor, em 3 pedaços, certo? Mais ou menos isso daqui, tá vendo? Então, eu achei lá que o comum lá o comum para aquela fração meio 3, então eu comecei a dividir o desenho em 3. Ou seja, eu vou achar a fração, repara uma coisa importante de observar, que é a fração equivalente, que tanto a parte de cima quanto a parte de baixo representa a mesma quantidade, ou seja, meio e 3 sobre 6 é a mesma coisa, certo? E eu fiz ali no cantinho, mas com o tempo você consegue fazer esses cálculos de cabeça também, não precisa nem montar ali, você já percebe qual o valor que dá para fazer, tá? Então, em vez de usar 1 sobre 2, a gente vai usar 3 sobre 6, que representa a mesma quantidade, tá vendo? Pelo desenho eu acho que fica bem claro de perceber. Agora nós vamos fazer na segunda fração, que é 1 terço, ou seja, fazer 1 terço de 6, a mesma coisa, simplificando aqui 6 dividido para 3 costuma dar 2. Então o desenho ali eu vou dividir os pedaços que foi dividido no primeiro desenho, vou dividir em 2, tá? Então, dividindo em 2, a gente vai ter esta fração aí. Repara que a partição é a mesma, tá? Só que a parte que está desenhada ali, né, a colorida, representa a mesma quantidade, mas a partição é diferente, mas não deixa de representar a mesma quantidade. Então, em vez de colocar 1 terço, como eu estou tentando achar o valor comum ali, nós vamos achar
2, né? Porque são 2 no total de 6. Aí, igualados os denominadores, agora é só fazer a soma. Então, toda vez que tiver fazer uma adição ou subtração com denominadores diferentes, precisa arrumar algum artifício para igualar esses denominadores. Igualados os denominadores, aí é brincadeira de criança, né? Ah, professor, eu quero fazer pelo MMC. Pode fazer, fique à vontade, não vamos brigar por causa disso. Podemos brigar por outras coisas, mas não por causa disso. Tudo bem? Então é só fazer aí desse jeito. Isso é um método, né, que pode ser feito para qualquer tipo, para 3 frações, 4, tudo, né? O método do MMC é válido também, mas é um pouco mais demorado. Se você treinar esse método que eu acabei de discutir aqui com vocês, vocês conseguem fazer de uma maneira mais rápida a soma ou subtração de frações com os denominadores diferentes, tá? Coloquei um exemplo aqui também, o exemplo D, que é a subtração, obviamente vai fazer da mesma maneira, tá? Então aí 5 e 3 não é igual, não está dividido da mesma maneira, então vamos multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3 é igual a 15, certo? Então multiplicando os dois eu acho o denominador comum a esses dois, então em vez de usar 5 e 3 nós vamos usar 15, que é comum aos dois, e aí faz 2 quintos de 15, lembrando que fica mais fácil você dividir primeiro pelo 5 e depois multiplicar por 2, tá? E fazer a mesma coisa aqui, ó, 1/3 de 15, tá? Então dividindo por 3 e multiplicando por 1, que vai dar ele mesmo, certo? Bom, então feito isso, aí faz a soma lá, vê se consegue fazer a soma desses dois camaradinhas aí, tá? Agora, multiplicação e divisão, certo? A multiplicação e divisão é só para, às vezes, quando a gente estuda adição e subtração, já fica com aquela ideia, tem que igualar, tem que ser igual. Aí por isso que eu separei em dois pedaços, né, essa parte da aula. O que a gente faz na adição e na subtração é de um jeito, o que a gente faz na multiplicação e divisão é de outra maneira, porque são operações contrárias, tá? Então, na multiplicação e na divisão, não precisa estar iguais os denominadores, a gente vai fazer da maneira que for entendida aqui. Então, não precisa estar igual, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu representei esse desenho 4 quintos desta maneira, tá? Se você quiser fazer no seu caderno, pode fazer. E aí, desse desenho 4 quintos, ou seja, dividir em 5 partes, peguei 4. E dessa parte, nós vamos pegar 1/3. O que significa 1/3? Eu dividi em 3 pedaços, certo? E desses 3 pedaços, eu pegar 1. Tá? Então, só da parte colorida, obviamente, né? Porque a gente está tentando fazer qual é o resultado daquela multiplicação. 4 quintos por 1/3. Então, se a gente perceber, são 4 quadrados que está naquele retângulo azul, no total de quanto? 5 vezes 3 dá 15, né? Então, esta fração, o resultado desta multiplicação vai ser 4 no total de 15, ou seja, 4 15 avos, né? Lembra disso, que é avos, que é a abreviação de oitavos que a gente fala, né? Então, aí, obviamente não precisa fazer o desenho é só uma maneira didática para mostrar para vocês o resultado, mas com certeza 4 da onde saiu? O resultado de 4 vezes 1, né? 4 vezes 1 é igual a 4 e 5 vezes 3 é igual a 15. Né? Então, o que a gente percebe aí? Que tanto na multiplicação quanto na divisão, que são operações contrárias, a gente faz uma multiplicação linear, ou seja, o primeiro multiplica com o primeiro, o segundo com o segundo. Não precisa igualar, tá? Vou reforçar essa ideia, porque às vezes aprende lá da outra parte, que é fazer aqui também. Não precisa igualar, tá? E, bom, aí eu deixei o exemplo B, que é a divisão, né? A multiplicação é a mesma coisa. Então, aí o exemplo B é só multiplicar os dois de forma linear. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, certo? Bom, na divisão, a gente faz a mesma coisa, só que tem casos que não vai respeitar a condição de existência da fração. Igual nós fizemos lá no começo, a fração ela é sempre representada por 2 números inteiros. Então, o primeiro caso, que é o C da divisão, tá? A gente faz direto aqui, né? Então, vai fazer 1 dividido por 1 e 6 dividido por 2 já vai dar o resultado desta divisão. Só que no segundo caso da divisão, a gente consegue dividir 4 por 2, que é igual a 2, né? Só que 3 dividido por 5 dá 0,6, ou seja, ele não atende
a condição de existência da fração, que tem que ser dois números inteiros, igual a gente viu no começo da aula. Então, o que nós vamos ter que fazer aí? Nesse caso, que não der para dividir direto, 99% dos casos não dá, né? Então aí a gente faz um outro método, um outro jeito de efetuar essa divisão. Então vou lembrar para vocês rapidinho uma propriedade aqui da matemática, você pode ir anotando aí no caderno só para recordar e só para saber por que nós vamos fazer da maneira que eu vou apresentar para vocês. Então eu peguei uma divisão aqui bem simples, mas vou lembrar alguns conceitos para vocês poderem fazer. O oposto do número, que geralmente o pessoal confunde oposto e inverso, que são dois conceitos diferentes. Segundo a matemática, o oposto de um número é quando eu pego um número, somo com seu oposto, o resultado dessa soma é igual a zero. Por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui só para lembrar, né? Mais 5 e menos 5. Se eu pegar 5 positivo mais menos 5, isso é igual a zero. Então, o oposto tem essa propriedade, tá? Ou coloquei outra aqui, ó, menos 10 e mais 10. Então, menos 10 mais 10 vai dar igual a zero. Então, a soma de dois números, se forem opostos, o resultado vai ser igual a zero. No caso do inverso, é um pouquinho diferente, que é o que a gente vai precisar para fazer a parte dessa divisão aqui. O inverso significa o quê? Que quando eu multiplico dois números e o resultado dessa multiplicação vai dar igual a 1. Aí eu estou falando de inverso, é um pouquinho diferente, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, já pegando com a ideia de fração que a gente acabou de relembrar. Então o inverso de 5 é 1 sobre 5. Se eu multiplicar 5 vezes 1 sobre 5, mais fácil cancelar primeiro 5 com 5, né? 5 dividido por 5 dá igual a 1. 1 vezes 1 vai dar o próprio 1, tá? Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. O inverso de 10 é 1 sobre 10, tá? Cancelando ali vai dar a mesma coisa. E eu coloquei o inverso das frações também, pra gente, que a gente vai estar estudando os números racionais, então a gente precisa lembrar algumas coisas sobre frações, né? Então lá, o inverso de 2/5 é 5 sobre 2. Por quê? Se eu for multiplicar, vou multiplicar direto aqui para poder fazer, né, mentalmente, né? 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 2 também dá 10. 10 dividido por 10 é igual a 1, certo? E eu coloquei outro exemplo de fração aqui só para trocar em miúdos aqui, é a mesma coisa, né? 3 sobre 2, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, certo? Bom, vamos relembrar uma propriedade aqui importante da matemática que nós vamos usar nessa parte da divisão de frações que não dá para dividir direto de forma linear, tá? Bom, peguei uma divisão aqui simples, 10 dividido para 2 é igual a 5 sobra 0, certo? Então, tá uma divisão simples, tranquilo. Aí, o que nós vamos fazer? Qual que é o inverso de 5? O inverso, não o oposto. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Se eu pegar esse 10 e multiplicar pelo inverso de 2, né? O inverso de 2 que eu estava dividindo por 2 ali, vou simplificar primeiro, certo? Aqui. Então, aqui 10 dividido por 2 costuma dar 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Ou seja, o que a gente percebe? Que se eu pegar um número e dividir por 2, vai dar 5, né? Igual a gente viu lá na divisão pelo método de Chaves. Se eu pegar um número e multiplicar pelo inverso, ou seja, qual que é o inverso de 2? É 1 sobre 2, vai dar a mesma coisa. Então, a gente conclui o quê? Que dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Isso é uma propriedade da matemática que nós vamos usar aqui, né? Então, qualquer número que você pegar, fazer a divisão e multiplicar pelo seu inverso, independente se esse número for inteiro ou se for fração, alguma coisa assim, ele vai dar o resultado da divisão. Ou seja, vai dar dois números iguais, está provado matematicamente. A matemática não mente matematicamente, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa propriedade aí, tá? O 4/3 eu vou manter e vou inverter a operação e inverter a fração também. Então, no caso aí eu tenho que dividir, não é? Se eu multiplicar pelo inverso, é a mesma coisa que dividir, certo? Então, olha lá, eu fiz aqui, ó, 4/3 vezes, porque eu estava dividindo, só que eu inverti a fração, invertendo a fração, né? Ou seja, multiplicar pelo inverso é a mesma coisa que dividir, certo? Então aí você pode fazer 4 vezes 5 e 3 vezes 2. Se quiser, dá para
simplificar em diagonal. No caso, ó, 4 e 2 dá para dividir por um mesmo número, por 2, porque ambos são pares, né? Se não quiser simplificar em diagonal, pode multiplicar 4 vezes 5, 3 vezes 2, vai dar dois números pares nessa fração, e aí você pode simplificar por 2, porque qualquer número par dá para dividir por 2. Tem que simplificar, viu? Porque senão é uma resposta considerada incorreta, tá? Não existe negócio de meio certo. Não tem meio aluno, não tem meio certo, certo? Então, faça essa parte aí, tá? Geralmente alguns professores falam assim, né? Tem até, tipo, eu costumo brincar, né? Como se fosse uma oração, né? Permanece a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É dessa propriedade aqui. É a propriedade de multiplicar pelo inverso, que é a mesma coisa que dividir, tá? Então, só fechando em miúdo. Se der para dividir direto, divide. Se não der, tem que multiplicar pelo inverso, que é a mesma coisa que dividir. Se quiser escrever aí no seu caderno, pode escrever. Alguns alunos colam post-it, né, que ajuda a lembrar esses conceitos da aula, porque são muitas matérias para vocês memorizarem os conteúdos, certo? Bom, então feita esta revisão, nós vamos fazer o primeiro exercício daquela folha. Eu coloquei alguns itens de revisão e alguns itens tentando relacionar com as aulas que vocês estão tendo lá no Centro de Mídias também, tá? Então eu peguei essa questão do Enem 2018, que tem a ver com legislação. Não sei se alguém está querendo ser advogado, mas dependendo da área que você for atuar, a área do Código Penal brasileiro, ele é cheio parece aula de matemática, né? Que são cheios de conceitos da matemática, né? Então a questão do Enem de 2018 vai tratar um pouquinho desta ideia. Então lá, o artigo 33 da Lei Brasileira sobre drogas prevê uma pena de reclusão de 5 a 15 anos, certo? Para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, esta pena pode sofrer uma redução de 1/6 ou 2/3, certo? Aí é a parte da matemática que a gente está vendo aí, tá? Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Suponha... coloquei duas vezes essa parte aí, né? Suponha que então, já li esse parágrafo, eu levo de baixo. Após o benefício da redução da pena, sua penas poderá variar aí tem lá as alternativas. Uma coisa importante de perceber desse exercício é que o período de tempo, na maioria das alternativas, está dividido em duas frações, vamos dizer assim, né? Tá? Uma parte em ano, outra parte em mês, certo? E a pena nesse artigo 33 aí, para o crime de tráfico de drogas, né, de 5 a 15 anos. Então a gente tem que pensar de como que a gente vai apresentar esses dados para atender essas alternativas aí, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar a resolução. Primeiro, o que a gente precisa pensar aqui? São duas possibilidades para ele ter esta pena cumprida aí pelo texto que a gente observou, de 5 a 15 anos, né? O 5 é a menor possibilidade e 15 é a maior possibilidade, 15 anos, tá? E o que acontece? A gente tem que pensar na redução. O que seria a melhor possibilidade? Ele cumprir uma pena menor, no caso 5 anos, e ter uma redução maior da pena. Ou seja, aí a gente tem que pensar qual que é a maior redução, que é menos, né? Seria 1/6 ou 2/3, certo? E a pior possibilidade seria o que? Ele cumprir uma pena maior, que seria 15 anos, e ter a menor redução. Aí a gente tem que observar qual destas duas reduções, 1/6 ou 2/3, é a menor redução. O que eu fiz aqui? Eu peguei e trouxe aquele conceito que a gente estava falando das frações e a forma percentual, para saber qual delas é o maior. Caso você tenha alguma dúvida de como fazer essa divisão sem o uso da calculadora, já sabe o caminho que tem que fazer, a gente tenta ajudar. Mas vamos lá, 1/6
né? Se eu pegar 1 dividido para 6, dá aproximadamente 0,16, que é 16%. Ou seja, 1/6 de 16% é a mesma coisa. E 2/3, que a gente viu lá no começo da aula, é 0,66, que é 66%. É a mesma coisa, tá? Bom, então o que acontece aí? A menor redução seria 1/6 da pena e a maior redução seria 66% da pena. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma parte do exercício, vai ficar outra parte para vocês poderem fazer. Então a parte que eu vou fazer é pegar a melhor possibilidade. Qual é a melhor possibilidade dele cumprir a pena? Ele cumprir a menor pena, que é 5 anos, e ter a maior redução, que é 2/3 da pena. 2/3 da pena, certo? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar primeiro 5 anos em meses. Então 1 ano é igual a 12 meses, 5 vezes 12 vai dar 60. Então a pena 5 anos, 60 meses, certo? E aí depois a gente volta para ano, que aí vai ficar mais fácil de entender lá as alternativas. Aí o que acontece aqui? Agora eu tenho que calcular 2/3, certo? 2/3, que é a maior redução da pena que ele tem aí, 66% aproximadamente. Então 2/3 da pena ele vai reduzir. Então aí eu vou sempre simplificar aqui primeiro, tá? Porque se torna mais fácil. 60 dividido para 3 costuma dar 20. Então vai ficar 20 vezes 2 é igual a 40. Ou seja, 60 meses reduzindo a pena vai dar 40 meses de redução. Então, para calcular essa pena pela melhor possibilidade, a gente faria 60 meses menos 40 meses, vai dar 20 meses de pena, certo? E aí, para transformar para o que está sendo apresentado no período de tempo, mês e ano, eu vou pegar esse 20 e vou dividir por 12, que é o período de um ano, né? 20 dividido por 12 dá 1, certo? E sobra 8. Significa o quê? Que a pena de 20 meses ela pode ser transformada para o período de 1 ano e 8 meses, ou seja, deu 1 exato e sobrou 8 meses, não é isso? Então, 1 ano e 8 meses seria o período de reclusão para esta situação. Aí vai ficar a segunda situação para vocês poderem fazer, envolvendo o tema de números racionais, popularmente chamado de frações, né? Nós vamos estabelecer esse critério. Eu deixei aqui um roteirinho para vocês fazerem. Primeiro, o passo que vocês têm que calcular é o que? 15 anos. 15 anos é igual a quantos meses? Então você pega 15 e faz vezes 12, você acha o número de meses. E depois você vai calcular 1/6 de redução da pena, ou seja, pegar o valor que deu, vamos supor que deu 200 meses. Você vai fazer 200 vezes 1/6, faz a divisão primeiro, que é sempre mais fácil, e vai calcular a redução da pena, certo? E aí depois marca as alternativas. Para facilitar também, né, como tem 1 ano e 8 meses que eu já calculei aí no começo, você pode olhar as alternativas que tem 1 ano e 8 meses para ficar mais fácil, para não se enrolar nos cálculos e ver qual alternativa que está correta. Ou seja, tem que ter 1 ano e 8 meses e mais a que você fazia aí, certo? Então é isso para a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp e tenta fazer os exercícios, não carregue dúvidas, tire todas as dúvidas que tiver, para que esse conteúdo seja absorvido, seja aprendido. Tomar para si significa a palavra aprender, né? E aí, se ao decorrer do ano a gente precisar desses temas, está aí, tá? Porque é uma revisão, então não vou fazer muitas aulas sobre o tema de frações, tá bom? Um abraço a todos, até!